Quem vai estar hoje? Bem, galera, boa noite para quem está aqui, já chegou, a gente chegando ainda. Para vocês que estão aqui e não sabem, só apresentar oficialmente rapidamente o GDG, né? O GDG é o Google Developer Group, é um grupo importante para o desenvolvimento das tecnologias Google, mas não só isso. Quando você participa de um evento do GDG, você também está participando de um evento de tecnologia como um todo, porque, por exemplo, a primeira palestra que eu vou apresentar já já é falando sobre Angular, que não necessariamente é a tecnologia da Google. Então, parabenizar a todos que vieram aqui participando desses eventos. Não é o primeiro, né? Já teve outro grande evento aí de GDG, a Gretchen, recentemente. E é importante que vocês sempre apareçam nesses eventos. Eu falo isso porque eu apareci em muitos eventos do GDG há 10 anos atrás. Foi, Gustavo, quando começou o GDG em Maceió? 2014. E foi bem importante para a minha carreira, para fazer network, para conhecer as pessoas que estão fazendo a área de tecnologia no seu estado, né? Então, por exemplo, hoje vocês têm aqui pessoas que estão há mais de 10 anos trabalhando em tecnologia, como eu, como o Thiago, que ainda é professor, mas está de licença, né? Professor da UFAL de Ciência de Computação, é doutor. O Gustavo, que já saiu em capa de revista, por ser um dos jovens mais aí destaques na área de tecnologia em todo o Brasil, para quem não sabe. O Fausto, que veio de longe também, é uma representação. O próprio Gerlan, que está na área também há muito tempo e está fazendo o GDG crescer aqui no Agreste. Então, existem várias pessoas dessas que vocês nem fazem ideia quem são elas, às vezes, se vocês não estiverem se conectando. Pessoas que trabalham em grandes empresas, pessoas que podem apresentar para vocês essas grandes empresas, essas grandes tecnologias, essas grandes ferramentas, e vocês só vão aprender estando nesses eventos. Então, vamos começar hoje a primeira palestra do evento. Vai ser, como eu falei, uma palestra sobre uma tecnologia que não necessariamente é da Google, e é por isso que é importante estar no GDG, porque o GDG fala de Google, mas também fala de tudo. Eu queria trazer aqui no palco, eu já falei rapidamente quem é ele, mas vou apresentar oficialmente, o Gustavo Costa. Ele é desenvolvedor front-end, especialista em Angular. Ele é um sênior que está no mercado há mais de 10 anos. Ele tem uma cara de novinho assim, mas ele já está cansado, já está chegando nos seus 30. E ele começou com 14, Gustavo, foi 12? 13, 14, eu lembro do Gustavo ele ainda é desse tamanho, né? Então ele era desse tamanho, assim. O Gustavo começou há praticamente 15 anos atrás e hoje ele é referência. Ele foi um dos membros organizadores, fundadores do GDG Maceió e é uma honra poder trazer ele aí. Parabéns, Gerlan, por conseguir trazer o Gustavo aqui para o GDG Agreste também. Então, com vocês, salva de palmas aí para o Gustavo. Oh, que introdução, hein? Caramba, bicho, achei que ia ser um bullying mesmo, né? Mas vamos lá. Bom, eu tenho alguns avisos, eu vou ter que falar muito rápido, porque estamos atrasados e o próximo palestrante vai ser online, então eu vou ser super rápido, e aí mandem perguntas aí no chat, eu posso ver depois, e enfim, vocês que estão aqui presentes, a gente pode trocar figurinha depois também, e é isso aí. Bom, meu nome é Gustavo Costa, eu sou de Maceió, e eu vou falar um pouco sobre o Angular. Quem aqui trabalha com JavaScript pelo menos uma vez na semana? Beleza. Tá, então o Angular é um framework voltado para o front-end, né? Então ele pode ser comparado com um dos mais populares, o React, por exemplo. Então ele é utilizado para desenvolver aplicações na web. E aí eu utilizei esse termo de renascença, que se você for traduzir diretamente, parece que ele ressurgiu, né? Então ele estava morto e ressurgiu. Não. O pessoal do Angular está usando esse termo porque eles acabaram de lançar, eu digo, há um mês mais ou menos, a versão 17, e o termo renascença é daquela época da Europa, quando a gente saiu da Idade Média para o Picasso, começar a fazer novos tipos de arte, com os novos, se atualizando no mercado atual, podemos dizer. Então, esse renascença, ele vem disso, não é de renascimento, tá? E bom, eu já adiantei aqui, tá? Eu sou front-end, trabalho com desenvolvimento front-end há mais de 10 anos e mais de 6 somente com Angular, muito Reactive Programming, XJS. Minhas redes sociais estão aqui e vamos lá. Bom, a versão do Angular 17 ela veio com várias novidades, né? E eu vou pontuar algumas. Tá? Outra coisa que é mega importante falar é sobre a versão semântica. Muitas pessoas falam, pô, como assim? Eu tô aprendendo a versão 15 e já tá na 17. Calma.
Desde a versão mais recente, AngularJS, a gente apenas chama agora de Angular, né, da 2 para cima, eles utilizam versionamento semântico. Ou seja, a cada 2 anos terá 2 novas versões do Angular, como o React, por exemplo. Né, o React está na versão 21, 22, falso, me ajuda aí. Eu não sei também, mas eu sei que ela está, enfim, ela está mais do que, acho que é 21, se não me engano. Então, a ideia é justamente que a cada 6 meses eles lancem uma nova versão, né, que temos o Major Number, o número do meio, o Minor e o Patch Number, ou seja, o Patch Number é para bug fixes, o do meio para novas features, mas não quebrou a aplicação, e o último talvez tenha break change. Mas o que eu posso dizer para vocês é que hoje o Angular está super estável, mais de 600 aplicações do Google utilizam o Angular, então o que eles não querem fazer é break change, porque senão quem vai ter trabalhos são eles. Eu vou comentar algumas dessas funcionalidades que vieram, não na versão 17, mas da 14 e 15 para frente. E aí, uma coisa bem legal é que eles estão tentando agora trazer cada vez mais a sintaxe do JavaScript para o template específico do Angular, né? Então, a gente tinha que ir lá usar o NGIF, o NGFor, né? Entender um pouco da sintaxe. Então, se você for ver isso aqui, agora você vai conseguir usar o built-in control flow e cada vez mais, basicamente, qualquer pessoa que tenha uma noção mínima de lógica vai entender isso aqui, né? Então, tira o mouse daqui da ponta, por favor. Para, por exemplo, para quem usa PyCasync e usar referência, basicamente continua a mesma coisa. Temos também o else if, né? Para quem trabalhava com Angular, fazer um else era complicado, tinha que passar a referência do componente, etc. E isso aqui é no template, tá, gente? É no HTML, para quem não é do mundo do Angular. E switch também, né? Então você vai poder, sei lá, colocar uma div ou um componente seu aqui, próprio. O for também foi bem simplificado, e agora uma coisa bem interessante é que o track by ele já existia antes, porém ele era opcional, que era track by ID, porque imagina quando você cria uma lista e você faz alguma alteração nessa lista. Sei lá, o 10º elemento ele foi alterado, ele foi reduzido. O Angular ele não tem como saber qual foi elemento alterado. Então ele precisa varrer item por item, né? Esse é o comportamento padrão, para descobrir onde que teve o diff e ele atualizar. Então, se você passa a referência de um identificador daquele item para o Angular, ele consegue saber exatamente qual elemento foi alterado e onde que ele está alterado no DOM. Então, ele consegue ser mais granular, específico na alteração no DOM. Também temos agora o novo empty, então caso não tenha nenhum item na coleção, você agora também simplesmente pode passar um empty, tá? E falar um pouco sobre sign-offs que eles introduziram, né, na versão 16, e um pouquinho também sobre eles estão repensando como que funciona a reatividade no framework, né? E uma das maneiras de aplicar reatividade no front-end é como que você atualiza o DOM. Por exemplo, que você tem o estado da sua aplicação, o state, seus dados, e o que você exige para o usuário. Então, como que você mantém isso síncrono, né? Então, o React tem a abordagem dele, o Vue tem a abordagem dele, e o Angular também tem sua abordagem. E aí eu vou comentar especificamente um pouco sobre como que o Angular aborda isso. E a gente sabe que se a gente altera um elemento no DOM e seta para uma variável e altera a variável, a gente sabe que isso aqui não vai ser atualizado. E aí a gente pode usar padrões de projetos como Observer, etc, etc, etc. E como é que para quem é das antrolas, né, e trabalhou com a versão do AngularJS, sabe um carinha chamado Scope. Então, quando o AngularJS foi introduzido, ele trouxe para a web um conceito lá do Adobe Flex, né, que é o Two-Way Data Bind, ou seja, era mágico. Você ia lá, introduzia valores no input e automaticamente os dados eram refletidos na view e era maravilhoso. Mas por debaixo dos panos era um caos, porque basicamente era tudo muito novo, a web não tinha tantas APIs, eles não pensaram não desenvolveram isso da melhor forma, e aí o que acontecia?
se a cada evento assíncrono rolava o evento digest, e aí todos os escopos, ou seja, diretivas e controles do AngularJS faziam a verificação de binds na view. E aí isso era caótico. E para piorar a situação, por isso que a gente tinha que usar as diretivas do próprio Angular, né, o ngClick e o ngModel. E aí o Angular, ele também permitiu, do AngularJS, desculpa, ser bidirecional. Ou seja, um componente filho consegue alterar o dado do pai. Então você já consegue ver a cagada, porque isso pode criar um loop infinito, né? E aí, então, quem trabalhou com AngularJS, esse aqui é clássico, que é tipo, ele iterou 10 vezes, ele trava a aplicação, faz um crash na aplicação para não travar o navegador, né? E aí, tanto é que o React, quando surgiu, logo depois, eles resolveram essa cagada, ou seja, eles introduziram o One-Way Data Flow, ou seja, dados são propagados se você quiser alterar dados dos parent components através de eventos. Então, foi dessa maneira que eles resolveram esse loop infinito, podemos dizer. E também eles introduziram como que eles atualizam o DOM, que é o Virtual DOM. Ou seja, quando há uma mudança, há um evento que você chama alterar o estado, set state, ele faz uma comparação em memória do DOM e ele faz a renderização apenas do diff. Tem algumas vantagens e desvantagens nessa abordagem. A versão nova do Angular, eles utilizam uma abordagem chamada Incremental DOM. Ou seja, eles separam as instruções de criação de cada componente, ou seja, já é uma vantagem porque durante o build, se sua aplicação tem interpolação simples, o Angular ele não vai importar como fazer interpolação em atributo, por exemplo. E, com isso, você consegue, por padrão já é 3 a 10 vezes mais rápido que a versão AngularJS, né? E alguns testes também mostram que ele também é mais rápido, mesmo sem tree shaking, mais rápido que o Virtual DOM. E aí, uma prova disso é que a gente pode criar um componente, né? O Angular, a versão nova, inclusive eu estou usando o ng for aqui ainda, mas imagina uma aplicação que eu tenho uma lista bem simples, eu tenho um for aqui, e aqui seria a árvore da minha aplicação. E aí, eu estou passando aqui, eu estou passando por binding cada tópico, e aí, por padrão, que já é muito rápido, um carinha chamado Zone.js, ele que é responsável por avisar o Angular que houve um evento assíncrono. Porque quando é que o Angular sabe que ele tem que fazer verificação? Quando ocorre algum evento assíncrono. Seja clique do mouse, intervalos, um request, HTTP, etc. E aí, o Zone.js avisa para o Web Component, rolou algum evento desse aqui, ele vai lá e roda o Change Detection em todos os componentes. Mas por melhorias absurdas no algoritmo Change Detection, como eu falei, isso é super rápido, de 10 vezes, de 3 a 10 vezes mais rápido que a versão anterior. E aí, a vantagem do Zone.js é que ele faz uma abordagem chamada Monkey Patch. Por isso que no Angular a gente não precisa estar mais utilizando aquele ngClick ou métodos ou diretivas específicas do Angular para avisar para o Angular que houve mudança. Ele, durante o build, durante a execução da aplicação, ele faz um monkey patch, ele sabe que eventos assim aconteceu, avisa para o Angular. E aí ele faz a verificação. E aí eu fiz um exemplo aqui, né, daquela aplicação lá. Eu tenho aqui exibido o nome, a criação, a descrição do meu componente. E aí, vamos fazer uma contagem rápida. Eu tenho aqui um componente, eu tenho 4 binds, ou seja, 4 verificações, né? 4 checks. Se eu tenho 100 componentes, eu tenho 400 checks. E aí, eu tenho aqui um botão que não tem absolutamente nada a ver, ele está em outra árvore da minha aplicação. E eu vou simular um evento assíncrono, que é um clique. Eu passei um 0 aqui só para o Zone.js ser notificado. E aí, eu fiz um log aqui para saber que esse componente, ele rodou o Change Detection nele. E aí, é justamente onde está a prova. Esse aqui é um vídeo, não sei se vai tocar. Vamos ver agora se vai tocar. Pronto, estou lá na minha aplicação e vou clicar no botão lá em cima. Vocês vão perceber que no console,
ele está exibindo ali 30 change detection, ou seja, eu estou interagindo com a aplicação em outra área, nada a ver com essa, e está sendo verificado cada item desse, mudanças desnecessárias. Então, como é que você hoje já pode fazer isso? Você pode melhorar esse tipo de comportamento ativando o onPush. Ou seja, quando você muda o componente para onPush, basicamente, quando a notificação chegar nele, ele só vai propagar aquela verificação para os filhos se o teu input ele for uma nova referência, ou seja, você vai trabalhar com dados imutáveis, ou se o evento saiu dele. E aí, apenas com isso, utilizando dados imutáveis, o Zone.js notificou o Angular. Então, vamos supor que esses componentes, eles são todos onPush. E aí, vamos supor que, se você não alterou a referência do objeto que você está passando, ele não vai propagar. E aí, ele verifica, opa, o tópico é diferente do tópico anterior? Então, propaga a mudança. Então, você consegue fazer uma branch do components, de um componente, e aí eu mostro que, tipo, não tem mais verificação necessária. Eu estou usando a aplicação, clico no botão e não está mais acontecendo. E aqui, foi justamente o que eu falei, né? Que quando que o componente vai ser verificado, quando você ativa isso, ou, enfim, se input for nova referência, se o evento assíncrono vir daquela branch, ou você avisar para o Angular, eu quero que você verifique esse cara. Então, vamos supor que rolou algum evento de observable, tá todo mundo aí onPush, não vai ser propagado, e aí você avisa para o Angular, você fala, rolou o evento assíncrono, você sabe que tem que atualizar a view, você mark for check. Tem como esconder isso aqui depois, Fausto? Não, né? Porque está atrapalhando aqui. Mas, enfim. E aí você avisa para o Angular que a branch que vai ser atualizada, e aí você consegue ter já melhoria muito boa de performance. Gente, isso aqui é muito específico para aplicações, sei lá, rodam cálculos e cálculos. Mas por que eu estou explicando isso? Isso são as ferramentas que temos hoje. Mas por que eu estou explicando isso? Porque justamente tem tudo a ver com os sinus que eles introduziram, né, na versão 15. Que aí eles introduziram um termo chamado Coarse Grain Reactivity, ou seja, eles querem, a gente sabe que para você chegar nesse nível, você precisa entender o framework pra caramba, entender todo o conceito do change detection, ler pra caramba, tudo mais e tal. Então, a curva de aprendizado disso é muito alta, né? Então, tipo, eu demorei horrores para entender isso aqui, né? Então, hoje, né, o Coarse Grain Reactivity, ou seja, como é que o Angular se comporta hoje? Houve uma mudança, o Angular não sabe onde foi a mudança, e ele vai ter que verificar os componentes um por um, e aí você pode ajudá-lo com a estratégia do onPush, e aí você consegue ajudá-lo. Mas, como que a gente pode, então, atribuir isso para que o Angular saiba exatamente onde aconteceu, qual componente e como que e atualizar aquele componente específico e, sei lá, e as dependências que estão usando essa ferramenta, né? Então, eles querem atingir o Fine Grained Reactivity, ou seja, atualizar apenas aquele componente. Eu tenho uma talk só sobre esse lance do Change Detection de 2017, 2016, vocês podem ver depois. Mas, quais são os problemas atuais? Tem que entender bastante sobre isso, sobre onPush, como é que funciona, Zone.js, etc, etc, etc. O Zone.js é outro problema, porque a aplicação ela roda dentro de um Zone e dependendo de onde está do erro que aconteceu na tua aplicação, o debug é horrível para você entender onde que está. E aí é difícil de você diagnosticar, fazer debugging de alguns erros específicos. E o pior é que, sem ser comprimido, né? Sem ser gzipado, usar o Brotli, sei lá, ele tem 100 KB. Então, vamos supor que com o gzip ele vai cair para uns 20, 30. Então, imagina que eu tenho uma aplicação com uma tela simples, já vai lá 30 KB, né? E você que, sei lá, teu público-alvo é a galera que só tem acesso a 2G, sei lá. Você consegue, mais uma vez, você consegue remover o Zone.js hoje
avisa para o Angular quando houver mudanças assíncronas. Porém, isso é um puta trabalho, né? Mas é possível você remover o Zone.js e avisar para o Angular quando houver mudanças. E, como eu te falei, o problema que eles querem atingir, especificamente a performance máxima, que é atualizar apenas aquele componente específico. E aí foi onde eles introduziram o Signal. O Signal é um novo tipo primitivo de reativo, onde você vai poder setar uma variável, pode ser um objeto complexo, um array, um object, uma simples string, e chamar como um método navio. Então, ele vai ser podemos dizer, ele se comporta como um observable, de maneira simplificada. Então, você vai ter um signal e que qualquer mudança que você fizer, automaticamente vai ser refletida na view. E aí, você pode, por exemplo, imagina que a gente tem lá o map, lá do RxJS, por exemplo, para iterar dados, um exemplo, dados assíncronos. Você tem o computed, ou seja, se você quer juntar, né, fazer o concat de dois signals, você pode usar o computed e exibir na view também. Bem simples. E, por último, temos o effects, que é basicamente para você rodar efeito colateral quando você, por algum motivo, quer escutar quando o signal for alterado. E é isso. E outro grande motivo também do signal ser introduzido aqui, quando eu comecei a trabalhar com Angular lá em 2017, 2018, cara, quando eu vi o RxJS, eu odiei, pirei, porque ele introduz novos conceitos, como ele é declarativo, programação reativa, você tem que entender observables, e um caos, streams, e hoje eu adoro. Tipo, cara, quando você entende a parada, é maravilhoso. Porém, para quem está começando com Angular, é um caos. Então, a curva de aprendizado do Angular é altíssima, né? Então, tipo, por padrão, várias coisas do Angular é um observable, né? Você emitir eventos, você fazer um HTTP request, tudo por padrão observable, você pode converter isso para uma promise, mas o Angular depende muito disso. E aí, todos os anos, eles fazem surveys, questionários, e a comunidade falando, pô, cara, a curva de aprendizado é muito difícil, meu time aqui tem júnior, e tipo, a galera não consegue entender, e tal. Então, o Signals, ele veio justamente para simplificar aplicações simples. Justamente, pô, você quer fazer um request HTTP e exibir na view. Você não precisa lidar mais com observables e tal. Você pode apenas pegar esses dados do HTTP request, sair desse no Signal e exibe. Você não precisa mais lidar com RxJS. Que, enfim, entender toda a parada, enfim. E aí temos vários benefícios, né, que eu não comentei, mas que agora com o Signals, além de ter esses benefícios, nós com o Signals conseguiremos ter o Fine Grain Reactivity. Ou seja, quando a gente usar Signal agora, em algum momento lá na frente, o Angular vai remover o Zone.js, porque quando houver uma mudança no Signal, o Angular internamente vai saber quais componentes estão utilizando aquele Signal e vai rodar o Change Detection só naqueles componentes. Então, isso é o top, a nata da nata, assim podemos dizer. Só que aí, para isso, eles precisaram introduzir esse novo tipo primitivo, né? Fazer o Angular ficar mais simples, né? Você não vai precisar mais ter que aprender JS e observables assim que você mete a cara no framework. Não precisa mais de Node.js e menos conceitos para aprender para, enfim, aplicações mais simples ou que você não precisa. Cara, os Signals, na minha opinião, eles não vão substituir o RxJS. Talvez, não sei, o RxJS torne-se opcional no futuro, mas eu super recomendo vocês darem uma olhada sobre o RxJS, porque mudou a maneira como eu penso sobre aplicações web, e ele é mega utilizado em outros frameworks web e também em outras linguagens. Tem o RX Kotlin, eu acho que no Flutter também é RxDart, cara, é fantástico, assim. E aí você, pode converter um Signal para um observable tranquilamente e um observable para um Signal. Então, eles são retrocompatíveis. Então,
tranquilamente você consegue converter eles. Beleza. Então assim, só para terminar essa parte, acredito que no futuro eles vão remover os Node.js, porque agora com os signs a gente vai conseguir fazer o fine-grained reactivity, ou seja, atualizar e saber quais componentes foram alterados e quais componentes usam tais sinais. Outro conceito que é bastante falado, né, e bastante popular em alguns outros frameworks é o server-side rendering. E para quem não sabe, quando a gente usa uma aplicação, sei lá, um framework sem isso ativado por padrão, sei lá, Vue, React e Angular, a aplicação ela é, entre aspas, compilada em real time, ou seja, o teu HTML só vai ter isso aqui. E aí, temos alguns problemas com essa abordagem. Primeiro é SEO, ou seja, se tu manda o link para alguém pelo WhatsApp, LinkedIn, o robô, quando bater no teu site, ele não vai ter o HTML lá, porque ele vai ser criado durante a execução do browser, né? E aí, então, surgiu o termo server-side rendering, ou seja, voltamos para a época lá do PHP junto com o HTML, que o servidor cospe já o HTML do servidor. E aí, quais benefícios com isso? SEO, né, para buscas, ou seja, buscas no Google ou outra rede social, e performance, porque neste caso aqui, quando a gente não utiliza o server-side rendering, vamos lá. Quando a gente não utiliza o server-side rendering, o navegador ele baixa o HTML e baixa o CSS, e aí, a partir daqui que ele vai executar o teu JavaScript. Só então, que é onde está executando o teu código para exibir alguma coisa, os componentes, etc e tal, é que vai exibir alguma coisa. Já no pré-rendering, como o próprio servidor ele já cospe para HTML e CSS, você ganha esse tempo, né, nessa métrica do próprio Google, que é o First Meaningful Paint. Ou seja, você consegue ganhar esses segundos aqui já exibindo alguma coisa para o usuário. E aí o usuário já vai conseguir dar scroll, já vai conseguir ver, interagir com a tua aplicação. E para quem não sabe, hoje, o Google, Core Vitals, ou seja, ele utiliza algumas métricas para ranquear teu site na própria busca. Ou seja, se o teu site demora 2, 3, 5, 10 segundos para exibir alguma coisa, interação, aí tem as métricas específicas para isso, ele não vai priorizar nas buscas, tá? Enfim, então é um termo bem comum você fazer isso, porém, surgiu, né, problemas com isso, que é um termo chamado hydration. Qual é o problema dessa abordagem? É que quando você faz o server-side rendering e a aplicação ela já é exibida aqui o teu JavaScript vai ser carregado, vai ser executado, beleza. E aí o JavaScript ele atualizava o DOM de novo. Então imagina só, o cara estava lá, deu um scroll, começou a digitar alguma coisa no input, o JavaScript foi carregado, ele faz o repaint da aplicação inteira. E aí, péssima experiência, né? Imagina, você dando um scrollzão, já começou a interagir. E aí, então, ele surgiu alguns termos, cada framework está tentando resolver isso de alguma forma, e o legal desses frameworks é que, tipo assim, muita gente acha que eles se odeiam, mas basicamente um copia o que dá certo do outro. E eu não vou lembrar o nome agora do framework, mas é um bem pequenininho assim, que ele introduziu o hydration, né? E o non-destructive hydration, que é você não ter que remover o DOM, você reutilizar o HTML que já tem e fazer o bind. Porque para justamente você evitar esse blinking, e aí você ter justamente essas melhorias e melhorar o Web Core Vitals em alguns cenários. Então, o Angular ele vem trabalhando bastante sobre essas melhorias de server-side rendering com o Angular Universal. E aí, para você implementar isso, você passa esse provider para o próprio, na tua aplicação, e você consegue já utilizar o hydration. Outra coisa super interessante é que temos aqui foi introduzido na versão 14, se não me engano, o Standalone Components, que outro pedido da comunidade. Até então, para você trabalhar com Angular, você tinha que ter um módulo na tua aplicação,
E aí muita gente se confundia com o módulo JavaScript, módulo do Angular, o que é e tal, e tipo, era uma aplicação muito simples. Então, agora você pode ter uma aplicação Angular apenas com um componente, né? Ou seja, ela é standalone, né? E eu acredito que vai ser o padrão daqui para frente, porque eu vou comentar os últimos slides, tem um benefício muito interessante quando você usa o standalone. Então, eu acredito que no futuro os módulos do Angular vão morrer em algum momento. Mas calma que isso vai durar bastante, porque até então quase todo mundo utiliza módulos. Então, basicamente, você passa uma flag true, e aí você não precisa mais importar isso em canto nenhum, nenhum módulo. E para você, um componente standalone, utilizar um módulo é simples, você utiliza imports, passa o módulo, e você usa a diretiva ou o componente que você quiser, do mesmo jeito, e vice-versa. Se você tem um módulo e quer utilizar um componente, você apenas importa o standalone component aqui. E você também agora com o standalone, você consegue ter justamente também o fine-grained lazy loading, ou seja, você consegue fazer lazy loading de components agora, porque até então só era possível de módulos. Então, eu fiz um exemplo aqui, quando você clica numa rota, você vê que apenas aquele componente foi carregado, então você consegue adiar o carregamento da tua aplicação. Imagina que você tem um módulo gigante. Mesmo o cara indo lá naquele módulo, você queria meio que fazer split mais ainda. E aí, para você fazer isso, era um caos, você tinha que criar submódulos, subrotas, enfim, e ficou tudo muito mais fácil agora, porque você pode ter lazy loading do nível de components. A última feature mais legal que eu vi aqui é o defer, ou seja, basicamente é você adia o carregamento daquele componente. Então, isso aqui, por padrão, o Angular, durante o build, ele vai criar um arquivo JavaScript desse cara separado. E aí, você também vai poder passar condições para ele. Imagina que você tem uma aplicação, um componente gigante aqui, que faz várias coisas, só que tipo, você não quer que ele atrapalhe ou o código dele vá para o build inicial. Você quer separar isso para justamente melhorar a performance da aplicação, porque ele pode ser carregado depois. E aí você, por exemplo, também consegue utilizar o placeholder, ou seja, quando a condição não for atingida ainda, que eu vou mostrar agora no próximo slide, e também quando ele estiver sendo carregado. Então, vamos supor, eu utilizei aqui Deixa eu passar aqui. Espera aí, trava. Agora. Aponta para cá, Gustavo. Não, mas eu acho que tá funcionando o passador. Peraí. Então, vamos supor aqui, ó, eu fiz o diff de uma condição, nesse caso aqui eu estou usando na viewport. Então, imagina que você tem uma aplicação gigante com várias coisas, vários conteúdos para exibir, e lá embaixo você tem um componente. Antes disso, como o lazy load era feito por módulo, esse componente gigante, aqui um exemplo, ele ia ser carregado. Agora, com o differ, você consegue, por exemplo, se o usuário não der scroll até lá embaixo, ou não fizer tal coisa, eu não preciso descarregar esse componente. Eu consigo separar ele no momento de build. E aí a performance da sua aplicação vai lá para cima, porque imagina uma funcionalidade que vai ter muito código, mas poucas pessoas usam. Enfim, você não precisa carregar ela inicialmente, você pode postergar isso. E aí o legal é que você tem vários triggers, você pode passar uma condição específica para que só carregue quando você queira, você pode usar viewport, ou seja, quando o cara chegar no scroll, ele está no scroll daquele componente, você pode... Você pode adiar também o carregamento, espera 3 segundos para carregar. Você pode utilizar o idle do browser quando o navegador não estiver fazendo nada, de boas, carrega esse componente. Ou o cara interagiu com o botão, fez alguma coisa. Enfim, ele tem vários triggers legais. Estou terminando já, tá? Cadê aqui? Não está passando mais, deu ruim.
É a internet? Tá passando. Tá passando aqui, eu acho que é a internet. Talvez seja a internet, né? Ah, passou. E aí também você pode, além de instanciar esse componente, você também pode configurar quando que você quer que o código seja carregado. Então, você pode utilizar o prefetch, ou seja, você também consegue a nível de, beleza, eu quero configurar quando o request vai ser feito e quando ele vai ser instanciado. Então, é muito legal isso aqui. Por exemplo, ele só vai ser instanciado quando essa propriedade for true, e eu quero que ele espere 100 milissegundos para poder fazer o request desse arquivo. Você pode usar, sei lá, quando o navegador estiver de bobeira, fazer o request, para justamente melhorar a experiência do usuário, né? Outra coisa também bem legal é que agora o Angular está migrando para o Vite e o SBuild. A ideia deles é que, acredito eu, que eles vão remover em um futuro próximo o Webpack, porque o Vite e o SBuild têm mostrado números melhores, então você já pode testar a partir da versão 16. Durante a compilação melhorou bastante a velocidade. Aqui estão as minhas fontes, eu vou estar aqui no evento também, junto com vocês. Desculpa a carreira, já comecei atrasado, sei que foi muita informação, mas vocês podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn. Eu ia dar uma alterada nos slides, mas aí caso vocês falem comigo pelo LinkedIn, eu posso mandar. Eu não publiquei esses slides ainda, porque eles são bem recentes. Tá aqui minhas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. 34 minutos. O Pokémon já tá aqui, ó. 34 minutos. Ó, coisa linda esse bicho aí, hein? Sensacional. E aí, alguém tem uma pergunta aqui? Vamos lá, galera. Eu acho ali atrás. Ali. Ali, pronto. Deixa eu levar o microfone aí. Tá. Eu mexo com o Angular, uma aplicação que eu considero ela ligada por conta do time que sempre fala, a versão do Angular aqui é ligada, que é a 14, se não me engano. E você... Então, o pessoal que trabalha comigo, eu sou full stack, mas assim, só listado, né? Eu prefiro muito o back. Mas nessa questão que você falou, porque eu vejo que a aplicação ela tem muito essa parte NGI, NG4, você acha que é interessante, seria fácil fazer essa migração para a versão mais atual do Angular? Eu espero que o meu chefe não escute isso. Nem o cliente também, porque se ele ficar sabendo disso, ele soltaria. Mas essas mudanças que você apontou, né, eu percebi que tem muita coisa diferente, né, da versão 14, se eu não me engano, não sei se é a 14 ou se é a 7, mas eu percebi que tem muita modificação na forma como o Angular está trabalhando. Então, você acha que isso seria viável ou seria interessante restartar o projeto, começar do zero ou algo do tipo? Ainda bem que eu tenho as pernas grandes, chego mais rápido aqui. Cara, bom, se for da versão 14 para a versão 17, eu acho que vai ser bem tranquilo. Basicamente, eu diria que não teve break change nenhum. Já da 7, precisam ter um pouco de mais trabalho. Cara, mas eu acho que não precisa reescrever. Se você estiver utilizando a versão mais recente do Angular, vocês conseguem sim atualizar. E, cara, eu assisti um pouco, mas assim, cara, eles não vão remover a sintaxe, né, o NG, if, for e tal, nem tão cedo. Tipo, eles introduziram isso para justamente facilitar os novos adopters lá da ferramenta, mas fica tranquilo. Pô, é interessante vocês pensarem sim em uma atualização, por questão de segurança também, né? O Angular ele tem uma política de, se não me engano, não vou te lembrar agora, mas tem no próprio site, acho que eles mantêm 2 anos de bug fixes, de security, coisas importantes. 4 versões. 4 versões? 2 anos. 2 anos, né? Isso. Então, eu acho que você pode utilizar esse argumento para o teu chefe. E sobre a nova sintaxe, se eu não me engano, tem schematics, ou seja, você roda o comando e automaticamente ele vai procurar na tua aplicação inteira onde tu está usando o NGIF e converter automaticamente para a nova sintaxe. E onde não conseguir, ele vai te falar, olha, eu não consegui identificar isso aqui e faz você. Mas eu acredito que deve ter, se não tem, provavelmente estão fazendo ou já tem. Mas é isso. Respondeu a pergunta? Beleza.
Alguém tem mais alguma pergunta? Tem tempo só para uma. Tem alguma, Gerlando? Bom, eu vou fazer uma rápida então, Google, para a gente ir para o Pokémon, para bater as duas. Antes de Angular, eu não lembro se Angular veio antes ou no mesmo tempo disso. Ionic, lembra da Ionic? Então a pergunta é, para quem não sabe o que eu estou falando, Angular quando iniciou era muito forte para a questão de PWA e desenvolvimento de mobile, né? Fazer aplicação híbrida para você fazer um código e gerar o Android e o iOS ao mesmo tempo. O que é que você acha, Guga? Por que a Ionic caiu e Angular ficou? E também responda o que é que você acha que Angular tem de forte para se manter aí batendo de frente com, por exemplo, o React Native, que é muito utilizado para algo similar. Beleza. Bom, eu diria que são focos diferentes de mercado, especificamente, tipo assim, o Angular em si, ele não tem suporte para desenvolvimento nativo, como o React tem, né? Então, a gente tem o React Native, que provavelmente muita gente conhece. Então, temos algumas opções. Tem o mais parecido com o React Native, que seria caramba, esqueci agora o nome dele. Mas, enfim, pouca gente conhece. Mas o Angular é muito forte em, eu diria, enterprise, né? Por ser mantido por uma empresa como o Google, né? E por ser um framework. Então, muita gente confunde o React, que é uma biblioteca, que se você pegar o React apenas, ele renderiza um componente, e é isso. E o Angular, ele é um framework, ele vem com tudo isso de renderizar componentes, de organização, de modular, de rotas, de trabalhar com formulário, de trabalhar com animação. Se você for fazer isso com o React, você vai ter que buscar cada uma ferramenta separada. Sobre o Ionic, eu acredito que eles começaram junto com o AngularJS. Para quem não sabe, o Ionic seria uma biblioteca que tem vários componentes focados em mobile. E aí hoje, antes eles só funcionavam com Angular, hoje eles desenvolvem 100% Web Component. Então, eles não dependem mais do Angular. Então, você pode utilizar Ionic com React, com Vue e tudo mais. E eu acredito que é nicho. Por algum motivo, você queira ter uma aplicação na web, enfim, se fizer uma pesquisa, se você decidiu fazer um PWA, eu diria que você pode utilizar o framework que você quer junto com a Ionic, que eu acho bem legal. Por outro lado, se você quer ter uma aplicação móvel e instalável, publicar nas lojas e tudo mais, com a Ionic também você consegue. Porém, também temos opções aí, como o próprio Fausto é especialista em Flutter, em React Native. Então, é muito de... Cara, eu diria que, assim, todas essas mais mainstreams, todas elas são muito boas e tudo mais. Então, escolhe foca no negócio. Tipo assim, qual vai ser mais fácil para manter, porque minha equipe sabe disso, e não porque é a mais legal e tal. E também escolhe, porque cada framework, cada biblioteca tem os padrões de projetos que ela acredita, a abordagem. O React é mais declarativo, o Angular, você pode customizar, mas ele tem uma pegada um pouco mais orientada ao objeto, ele usa XJS, enfim. Brinca com todos eles e, cara, eu curti isso aqui, faz sentido para mim, minha equipe vai entender isso aqui rapidamente e só vai. É isso. Boa. Salva de palmas pro Guga, galera. Parabéns, Gustavo, valeu. Gustavo vai estar aqui também amanhã, Gustavo? Pronto, Gustavo vai estar aqui hoje e amanhã, para quem quiser bater um papo depois com ele.